Gente amiga do Instituto Espírita de Educação, é sempre muito bom estar com vocês e hoje temos um assunto interessante. Devemos refazer os planos para a nossa vida? O que você acha? Sim ou não? É hora de refazer os planos, os seus planos, os meus planos? É inegável que nós estamos vivendo um momento de intensas transformações na sociedade. Uma revolução tecnológica cada vez mais acelerada, sucessivas crises econômicas, crises sociais, e tudo isso, agora estamos no meio de uma grande crise de saúde de proporção mundial, e tudo isso impacta a nossa vida de alguma maneira. Nos induz a algumas mudanças de comportamento, de atitude, mudança nos nossos relacionamentos, nos nossos hábitos de consumo, enfim, mudanças. Estamos num mundo em constante mudança, isso é fato. Mas, naturalmente, você já se planejou para viver as mudanças. Naturalmente, você segue uma vida planejada, ou pelo menos alguma coisa tem planejada na sua vida. Ou você é como aquele cantor popular do Deixa a Vida Me Levar, né? Ou acho que é o Zeca Pagodinho. Enfim, fazer ou não fazer novos planos? Essa é a pergunta de hoje. Então vamos buscar referências onde? O Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, trata das leis morais. As leis gerais que regem o funcionamento do mundo e, portanto, a nossa vida. Dessas leis morais, vamos destacar algumas que nos interessam. Primeiro, a lei de conservação e a lei de destruição, que tem relação direta com o mundo material, né? Tudo no mundo material está em processo de decomposição, de degradação. Existe uma lei natural que rege a destruição das coisas materiais. Existe uma lei de conservação, né? Que basicamente induz o ser humano a fazer esforços para preservar as coisas que merecem ser preservadas desse mundo social, do ambiente, do ecossistema, etc. Então, com relação ao ecossistema, por exemplo, estamos constantemente em confronto entre destruição, né, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento econômico, e conservação. Então, os conservacionistas, ecologistas, lidando para quê? Para preservar o meio ambiente. Então, tanto a destruição como a conservação fazem parte natural da vida. O nosso corpo mesmo, ele precisa ser conservado, nós cuidamos da saúde, tratamos da nossa manutenção, né, cotidiana do nosso corpo, do nosso organismo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que é inevitável que ele, com o tempo, vá sofrendo um processo de degradação e, em algum momento, esse corpo vai se extinguir e nós vamos viver novamente na vida espiritual. Então, nós vivemos, enquanto encarnados, num ambiente de materialidade, onde destruição e conservação são duas variáveis, duas leis fundamentais. Temos também a lei de sociedade. Vivemos em sociedade, convivemos. Então, viver e conviver. Viver é uma necessidade, conviver é uma arte. E aí, como nós estamos convivendo? Como seria melhor convivermos? Em que ambientes? Em que condição de relação? Etc, etc. Né? Poderíamos ficar aqui horas discutindo a relação, mas, enfim, não é esse o ponto hoje. Temos a lei do progresso. Então, Darwin já diz, tudo na natureza evolui, a teoria evolucionista.
E os espíritos também nos dizem, tudo evolui, inclusive, principalmente, o espírito evolui. Ou seja, nós, enquanto seres espirituais, estamos em constante evolução. Evolução significa transformação, mudança. E aí, conservação, destruição, sociedade, evolução, lei de liberdade. Temos direito de escolha dentro de certos limites, é verdade. Mas, enfim, tomamos decisões, escolhemos o que fazer, o que não fazer, que rumo dar para a nossa vida. Das nossas escolhas, nós produzimos consequências. E essas consequências são regidas por outra lei de lei natural, a lei de justiça, amor e caridade. Basicamente conhecida como lei de justiça ou lei de causa e efeito. Segundo Allan Kardec, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, mas não existe efeito sem causa. Portanto, toda vez que nós produzimos algo com relação a alguém, estamos nos creditando a receber de volta em igual quantidade e natureza aquilo que proporcionamos. Se produzimos coisas boas para o outro, vamos também receber coisas boas, consequências. Então, isso também nos desafia a mudar, porque se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, vamos ter sempre os mesmos resultados. Então, se nós quisermos melhorar os resultados, precisaremos melhorar as nossas escolhas, as nossas práticas. E na quarta parte, a parte seguinte do Livro dos Espíritos, tem uma parte que trata das esperanças e consolações. Resumindo, das penas e gozos futuros. Que é, na verdade, o quê? O mecanismo de aplicação da lei de justiça. A lei de justiça determina que é assim, e aí as penas e gozos futuros vão ser o quê? As consequências que o sujeito vai produzir para si próprio em função da qualidade das suas escolhas, das suas ações práticas. Então, essa é a nossa referência, nossa fundamentação na doutrina espírita. E aí a pergunta, devemos refazer os planos para a vida futura? Ou já estamos num bom rumo, já está tudo bem resolvido? É só a gente seguir como vai, que o nosso barco está em bom caminho, em bom rumo, e nós chegaremos a bom porto se seguirmos essa rota. Lembrando que a vida é mudança. Tudo está em constante mutação em nós, em torno de nós, no mundo ao nosso redor. O mundo material está em constante transformação, o mundo espiritual também está em constante evolução. E nós, indivíduos, seres espirituais, estamos em evolução. Até não digo constante evolução, porque nós, embora não tenhamos possibilidade de regredir, mas nós podemos estacionar por algum tempo em função das nossas escolhas. Mas vivemos as consequências das escolhas que fazemos. Então, se vamos evoluir, se estamos evoluindo, evoluir significa fazer melhores escolhas, não é isso? Então, melhorando a qualidade das nossas escolhas, à medida que nós vamos evoluindo, nós também vamos tendo maior liberdade, liberdade de escolha, liberdade de ação. Nós passamos, quando evoluímos, a tomar decisões mais livres, com melhor qualidade, e vamos transformando a nossa condição perante as leis naturais. Se assim, se estamos em evolução, manter inalterados os nossos planos seria permanecer estacionados, o que contraria
a lei da evolução. Portanto, sim, devemos refazer os nossos planos. Concordam comigo? Mas quais planos? Quais os planos que nós devemos refazer? Os planos atuais que nós formulamos quando jovens para a nossa maturidade, os planos de carreira que nós fizemos no início da carreira. Esses planos, o planejamento da presente encarnação? Ou será que nós estávamos no caminho certo? Será que os planos que nós fizemos para essa encarnação e estamos vivendo de acordo com eles estavam alinhados com o planejamento que nós fizemos antes de nascer? Sim, porque antes de reencarnar, está lá no Livro dos Espíritos, antes de reencarnar, o espírito faz um planejamento de como será a sua próxima encarnação. Em função do quê? Das expiações que ele terá que passar e vão implicar em limitações, restrições, dificuldades, dores, sofrimentos na nova encarnação, né? Consequência das escolhas erradas feitas no passado. Todos nós trazemos algum passivo reencarnatório, né, das nossas escolhas equivocadas do passado. Mas também trazendo o seu patrimônio de emoções já construídas, o seu acervo de conhecimentos que, embora não estejam na memória objetiva, mas estão gravados numa memória mais profunda, subjetiva. Trazemos talentos, trazemos potencialidades, trazemos capacidades que poderemos utilizar numa próxima encarnação. Também angariamos afetos, amores, fizemos coisas boas no passado para muitas pessoas e também isso vem como um patrimônio que nós teremos a nosso favor, como recursos e apoios que nós poderemos utilizar na nova encarnação. Então, para que serve a nova encarnação para esse espírito, que por acaso é você? Serve para aprender lições novas, serve para reaprender lições que não foram bem aprendidas e serve para resgatar débitos contraídos com relação a outras pessoas. Basicamente, são essas as vivências. Nos três casos, vivências educativas, vivências de aprendizado e de realização objetiva que vão permitir ao indivíduo desenvolver suas capacidades, se colocar em condição mais favorável perante a lei de justiça, para ter condições mais favoráveis no seu estar no mundo, se não nesta, numa próxima encarnação, e, em especial, na erraticidade depois da morte. Mas qual desses planos que deve ser refeito? O plano que nós fizemos lá antes de reencarnar, com uma perspectiva ampliada das encarnações anteriores, com uma noção clara do nosso planejamento para o desenvolvimento futuro? Ou os planos que fizemos para essa encarnação e que podem estar bem alinhados com os planos da reencarnação, ou posso ter feito planos que estão desalinhados, que vão noutra direção. Lá, quando eu estava na erraticidade, pensando em reencarnar, eu estava planejando com base em certos valores espirituais, né? Valores do espírito, da eternidade, do desenvolvimento evolutivo. Aqui, quando eu estou encarnado e eu vou fazer planos,
Muitas vezes o meu foco no planejamento é muito mais na materialidade das coisas. E aí o que acontece? Pode acontecer de eu fazer escolhas, definir caminhos de vida que me levam numa direção que vai se afastando daquilo que era planejado por mim mesmo para a minha vivência nesta encarnação, para a minha vivência educativa. O que acontece aí? Existe um certo automatismo da lei que, de algum modo, nos tange e nos direciona para uma aproximação daquele plano maior que nós tínhamos. Então, a vida, de algum modo, vai nos trazer oportunidades, perdas, limitações, que vão, de algum modo, nos direcionando para trabalhar naquela área de atividade que vai ser mais educativa para nós, que vai trazer mais ganho para o nosso desenvolvimento espiritual, ou, por exemplo, vai nos aproximar das pessoas com as quais nós devemos ter um relacionamento de colaboração, de sociedade, de parceria, relacionamentos familiares, conforme os compromissos assumidos anteriormente. Ah, mas isso é destino? Não é destino naquele sentido tradicional de automatismo, de determinismo, porque, na verdade, foi o próprio sujeito que planejou isso, desde que ele tivesse em condições lá minimamente razoáveis para fazer escolhas. Então, não é destino, é planejamento. E aí, se eu me afastei... Outra coisa, existem eventos inevitáveis na vida? Existem. Não por destino, mas por consequências de compromissos assumidos antes de nascermos. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão perispiritual e eu preciso que essa lesão perispiritual seja curada por conta do mergulho na carne, da vivência reencarnatória. Como que eu posso curar uma lesão perispiritual? Vivenciando limitações físicas, doença do corpo físico. Então, doenças crônicas, problemas de nascimento, são muitas vezes inevitáveis. E aí, isso tudo tem uma finalidade, isso tudo cumpre uma função dentro da lei de justiça e a serviço da lei de evolução. Outra coisa que a gente precisa considerar é o seguinte: o que nós podemos fazer para ajustar os rumos? Se eu hoje parar para analisar a vida que eu estou levando, as escolhas que eu fiz, e eu chegar à conclusão de que eu fiz algumas escolhas erradas, eu tomei algumas decisões equivocadas e eu estou parcialmente desalinhado entre as coisas que eu realmente acredito que são importantes, os meus valores pessoais, entre o plano que eu tenho de aprendizado e evolução para essa encarnação e os caminhos que eu estou seguindo. Digamos que tem uma certa dissociação e à medida que eu for avançando, isso vai se tornando um distanciamento cada vez maior. Então, o que eu posso fazer para ajustar os rumos? Tem algumas variáveis aí para considerar. A primeira delas são as fases da vida. Sim, a vida tem várias fases, tem infância, mocidade, maturidade, velhice. Nós temos períodos de sucesso, períodos de insucesso, época de vacas magras, época de vacas gordas,
e assim por diante. Também temos a vida de solteiro, a vida de casado. A nossa vida, ela passa por várias fases. Então, muitas vezes, quando a gente passa de uma fase para outra fase da vida, por um processo natural de maturidade, de amadurecimento, nós vamos precisar refazer nossos planos. Por exemplo, a vida de solteiro eu vivo de uma maneira. Quando eu vou me casar, eu vou ter que refazer os meus planos, vou ter que repensar, vou ter que reconsiderar, reformular hábitos, né? Uma série de coisas. E assim, depois nascem filhos. Quando nascem filhos, nascem também uma mãe e um pai para esses filhos, né? Porque ninguém já nasce pai, já nasce mãe. A gente se torna pai, se torna mãe quando tem os filhos. Então, isso implica em mudanças e, nessa hora, é preciso refazer os planos. Outra coisa que tem que considerar é que o nosso plano de reencarnação, aquele plano que nós fizemos para esta vida, ele pode contemplar mais de uma tarefa, mais de uma vivência educativa. Nós somos múltiplos, somos multifacetados, então nós também não nascemos para fazer uma única coisa na vida, não nascemos para desempenhar um único papel na vida. Nós vamos ter mais de uma função, mais de um papel, em mais de um lugar, né, dentro da encarnação. Então, também, isso vai nos levar a algumas mudanças de papel. No momento da vida eu serei um subordinado, começo lá como estagiário, vou ser um subordinado. No outro momento da vida eu vou ser chefe, vou ser um gestor. São papéis diferentes que exigem que eu me reformule, me replaneje, me reorganize, etc. Outra coisa que precisa ser levada em conta são os compromissos assumidos. Tanto compromissos assumidos aqui, na presente encarnação, como compromissos assumidos antes de reencarnar lá na erraticidade. Compromissos com pessoas, compromissos com áreas de trabalho, com tarefas. Um sujeito que, por exemplo, se propõe a ser cientista e trabalhar numa determinada área de pesquisa humanitária importante, ele planejou isso lá, antes de reencarnar. Então, ele tem esse compromisso assumido. Ou, por exemplo, a gente se comprometeu com um determinado grupo familiar, né? Pessoas que a gente ama, que a gente precisa de se reajustar, pessoas que a gente, de algum modo, se propõe a ajudar ou que se propuseram a nos ajudar. Também isso precisa ser levado em conta na hora de nós fazermos o nosso planejamento. Então, a lei nos pede que mudemos. A nossa condição de encarnado exige que mudemos. O ambiente social está em constante mudança e isso nos constrange a mudar. A nossa natureza espiritual, destinada a um progressivo aprimoramento, exige de nós mudança. E aí, que instrumentos nós temos para ajustar os nossos planos? Primeiro instrumento que nós temos, que vai nos ajudar muito para ajustar os planos, é o conhecimento das leis naturais, que são as que regem o mundo, a vida, e especialmente as leis morais, aquelas que a gente já mencionou. Especialmente a lei de evolução, conservação, destruição e a lei de liberdade ou de causa e efeito. A segunda coisa o segundo instrumento importante para nós é o conhecimento do mundo. Cultura, expertise técnica em determinada área, enfim, conhecimento, informação, visão de mundo ampliada e autoconhecimento.
Precisamos olhar para fora, olhar o mundo e fazer um esforço para entender o mundo. E, como recomenda Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, citando Sócrates, conhece a ti mesmo. Então, precisamos nos conhecer, precisamos olhar para dentro de nós e percebermos nossa verdadeira natureza atual, nossas tendências, perceber em nós o que já tem de bom e que precisa ser mais bem aproveitado e o que ainda está ali como fator de restrição moral, ética, que pode e precisa ser melhorado, desenvolvido, aprimorado e melhor empregado. Outra coisa que é instrumento fundamental é renovação íntima. Eu prefiro renovação do que reforma íntima, porque reforma é uma coisa provisória que você faz e não vê a hora de acabar. E renovação não, renovação é contínua, é para sempre. Então, renovação íntima, renovar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intenções. E aí, lembrar uma coisa muito importante neste momento de transição planetária. Do Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Como eu quero herdar a terra, porque eu gosto muito da paisagem, pretendo ficar por aqui, vou fazer o possível para isso, eu estou me esforçando para ser um pouco mais pacífico, ter um pouco mais de mansuetude. E aí, outro referencial, que é um instrumento fundamental, fora da caridade não há salvação, que é um lema da doutrina espírita proposto pelo Espírito Verdade. Então, a prática da caridade, lembrando que é caridade material, caridade moral, caridade intelectual e caridade espiritual. São 4 níveis de caridade. No moral está incluída a caridade emocional. Então, a prática da caridade deve contemplar o ser humano holístico, integral, e não apenas as necessidades do corpo físico. E o último instrumento que eu quero mencionar aqui, na verdade é o 5º, fazer o que é possível aqui, agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para planejar amanhã o depois de amanhã. Planeje hoje o amanhã. A mudança de amanhã começa hoje, quando você planeja o que vai mudar amanhã. Certo? Jesus disse: deixai a cada dia o seu fardo. Eu não posso carregar hoje o fardo de amanhã porque ele ainda não existe. Porém, eu posso sim, sabendo qual será ele, eu posso hoje me organizar, me preparar, me adequar, me instrumentalizar e fazer um planejamento para que quando o amanhã chegar e o fardo do amanhã estiver nas minhas mãos, eu saiba o que fazer com ele. Então, sim, é hora de reformular os nossos planos, olhando para dentro de nós, olhando para o ambiente, entendendo as leis naturais e o que o Pai espera de nós, sabendo que precisamos nos melhorar, que é a nossa razão de existir, chegarmos ao fim da presente encarnação sendo pessoas melhores do que quando viemos a este mundo. E para isso precisamos repensar nossas escolhas, repensar nossas prioridades, rever nossos valores e sim, com base em nossos valores, especialmente os valores espirituais, fazermos melhores escolhas, definirmos melhor plano para caminharmos de
maneira mais congruente, alinhados com os planos que fizemos antes de reencarnar. É isso por hoje. Muito obrigado. Um bom ano, uma boa vida para vocês.